Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. E agora nós estamos lendo o livro de Jó. Se você quiser acompanhar o nosso canal aqui no YouTube, eu convido você a se inscrever se não for inscrito. Também clica ali no sininho para receber as notificações das nossas próximas postagens, ok? Se você gostou, deixa um like, compartilha. E vamos agora para o conteúdo de hoje. E neste vídeo nós leremos Jó, capítulo 8. Bildade repreende Jó. Então Bildade, o suíta, e outro amigo de Jó, interveio. Até quando falarás deste modo? Até quando as palavras da tua boca serão como um vento revolto? Acaso Deus deturparia a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o direito? Veja aqui o comentarista da King James Fiel. Bildade se portou como o advogado de defesa de Deus. Ele acusou Jó de falar como uma vitrola. Referindo-se aos versículos 3 e 4, a pergunta retórica de Bildade, versículo 3, esperava uma resposta negativa. Deus sempre é justo em suas obras. Deuteronômio 32:4. Bildade acreditava que os filhos pecadores de Jó receberam o que mereciam. Porque no versículo 4 vai dizer: se teus filhos pecaram contra Deus, ele os entregou ao poder da própria transgressão que cometeram. Agora só, o versículo 5, veja só. Contudo, se te aplicares em buscar a Deus e levantares o teu clamor e súplica ao Todo-Poderoso, se estiveres livre de pecados e correto em teu caminhar, com certeza ele se levantará em teu benefício agora mesmo e te restaurará ao lugar que, por justiça, cabe a ti. Versículo 7. O teu começo de vida parecerá pobre, quando comparado ao futuro que desfrutarás em fartura e prosperidade. Agora eu vou ler parte do que diz o comentário da Bíblia King James atualizada. Jó deve, sem demora, implorar o favor e a misericórdia de Deus e, uma vez perdoado, voltar a viver em retidão, porquanto Deus o haverá de restaurar. Os leitores do livro de Jó conhecem o veredito de Deus com relação a Jó. Mas Bildade chegou à conclusão que Jó esconde algo e está agindo com hipocrisia. Versículo 13. Ele faz recorrer às revelações místicas dos sonhos e visões. Capítulo 4, versículo 12 ao 21. Ao passo que Bildade busca na lógica, na sabedoria da tradição e da experiência de muitos anos no trato com os seres humanos, uma explicação sensata para os problemas de Jó. Observemos aqui, Bildade sugeriu que Jó havia pecado. Por isso estava naquela condição. Nós vimos que o próprio Jó confessou aqui, ele mesmo diz aqui, no versículo 25 do capítulo 3, exatamente aquilo que eu mais temia desabou sobre minha cabeça. E o que mais me dava medo veio me assombrar. Então Jó, o erro, o pecado dele foi andar com medo. Não devemos ter medo
Não devemos andar com medo, mas sim com fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confiança no Senhor. Então, o erro de Jó, como nós já citamos anteriormente, foi porque ele tinha medo. O medo nos condena. Então, Bildade sugeriu que Jó havia pecado, por isso estava naquela condição. No entanto, ainda havia esperança de que a sorte de Jó mudasse, pois Deus tinha poupado sua vida. Voltando aqui na leitura, então nós lemos o versículo 7. O teu começo de vida parecerá pobre, quando comparado ao futuro que desfrutarás em fartura e prosperidade. Versículo 8. Indaga as gerações passadas e considera o aprendizado que seus pais acumularam. Porquanto nós surgimos ontem e nada sabemos sobre a vida. Nossos dias na terra são como uma sombra ligeira. Versículo 10. Será que eles não te ministrarão, não te ensinarão e não te exortarão? Ficarão calados e não te dirão palavras de sabedoria? Acaso brota o papiro fora do pântano? Pode o junco crescer sem água? Veja só aqui o que diz o comentarista. Assim como o papiro morre se não tiver água para irrigá-lo, os ímpios também perecerão. O homem precisa de Deus, a água da vida. Voltando aqui, versículo 12. Quando ainda está em flor e nem mesmo foi colhido, seca-se mais depressa do que qualquer tipo de erva. Versículo 13. Assim são os caminhos de todos os que se esquecem de Deus. A esperança do ímpio se aniquilará. Sua segurança será frustrada, e a sua confiança será como uma teia de aranha. Ele se apoia em sua teia, mas ela não suportará. Segura-se, mas ela não resistirá. Versículo 16. Ele é como uma planta bem regada, que espalha seus brotos pelo jardim à luz do sol. Suas raízes se entrelaçam em torno de um monte de pedras e procura um lugar entre as rochas. Contudo, quando é arrancada do seu lugar, este a rejeita e afirma: nunca te vi. Versículo 19. E chega ao fim a alegria do seu caminho. É o final da vida sobre a terra. E outras plantas brotam do solo em seu lugar. Versículo 20. Entretanto, certamente Deus não rejeitará o justo e o correto, nem dará apoio àqueles que praticam o que é mal. Ele ainda encherá a tua boca de riso e os teus lábios de louvor. Versículo 21, vou ler novamente. Ele ainda encherá a tua boca de riso e os teus lábios de louvor. E o versículo 22. Os que te odeiam, teus inimigos, terão que se vestir de vergonha, e as casas dos ímpios serão totalmente destruídas. Aí diz assim no comentário, Bildade resumiu: se Jó realmente fosse justo, Deus iria confortá-lo. E referindo aos versículos 16 ao 19, está escrito aqui no comentário: os ímpios são como uma planta trepadeira, que dá a impressão de estar firmemente presa às pedras. Contudo, ela é destruída com facilidade e não deixa vestígios. Os ímpios são como uma planta trepadeira. Muito bem, então nós vimos aqui nesse capítulo 8, que apresenta o discurso de Bildade. Bildade era um dos amigos de Jó. Ele repreende Jó por suas lamentações,
e sugere que seu sofrimento é resultado de pecados que ele fez. Bildade argumenta que Deus é justo e que, se Jó se arrepender e buscar a Deus com sinceridade, será restaurado e abençoado novamente. Bildade sustenta seu argumento usando a analogia da planta do junco e do caniço, que mesmo quando cortados podem crescer novamente se as condições forem favoráveis. Para o amigo de Jó, Bildade, isso simboliza a esperança de restauração para aqueles que se voltam para Deus. No entanto, apesar da aparente lógica de Bildade, sua abordagem ignora a complexidade de que o sofrimento a complexidade do sofrimento de Jó e a possibilidade de que o sofrimento não seja diretamente proporcional aos pecados cometidos. Esse discurso de Bildade faz parte do diálogo contínuo entre Jó e seus amigos, explorando diferentes perspectivas sobre a justiça de Deus e o sofrimento humano. Então, Bildade não reconhece a complexidade do sofrimento de Jó e sua compreensão superficial é desafiada mais tarde na narrativa. E no capítulo seguinte, no capítulo 9, estaremos lendo, querendo Deus, o grande questionamento de Jó. E depois Jó questiona a severidade de Deus.